Bom, o assunto hoje é faturamento do condomínio, emissão dos boletos dos condomínios. Então, como que a gente vai fazer isso na administradora? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é cadastrar a previsão orçamentária do condomínio, tá? A previsão de orçamento do condomínio. Então, nós podemos selecionar um condomínio sem preencher filtro, sem nada, e vamos verificar se já tem alguma previsão cadastrada para esse condomínio aqui. Então, aqui nós já temos para janeiro, fevereiro e março. Vamos abrir a de março aqui. Então, na de março está dizendo que nós vamos cobrar R$36 mil, nós vamos arrecadar R$36 mil no condomínio, e esse valor está distribuído em condomínio, 13º e fundo de reserva. Tá? Então, vamos cadastrar um exemplo aqui para o mês de abril. Tá? Então, a gente vai dar um novo registro, selecionar o condomínio, colocar o mês de abril, mês de 4, e vamos pesquisar aqui. Como não existe ninguém, ele abre para mim o valor que eu quero arrecadar. Então, eu vou dizer que eu vou cobrar R$40 mil, eu vou arrecadar. Tá? E eu vou colocar 30 mil, eu vou arrecadar de condomínio, e vou colocar aqui referente, isso aqui vai aparecer, a descrição adicional vai aparecer lá na referência lá do boleto que o condômino vai receber para pagar. Vamos colocar aqui mês 4 de 2025. Tá? Salvar. Vamos cobrar aqui 8 mil de fundo de reserva. Mês 4 de 2025. Tá? 13º, vamos cobrar R$2 mil. E aí eu poderia criar uma regra de rateio, depois nós vamos ver isso aqui numa outra sessão, para fazer uma distribuição diferente, se fosse o caso, para uma verba. Tá? Então, o rateio normalmente vai ser feito pela fração ideal, mas eu posso ter uma cobrança que vai ter um rateio diferente. Então, nós podemos criar regras de rateio e definir na previsão que regra de rateio vai ser essa. Tá? Então, aqui eu vou também colocar 04/2025. Ok? Salvar. Então, aqui tem um monte de verbas aqui que estão zeradas. Eu posso vir aqui e remover as zeradas. Tá? E vou salvar. Com isso, nós temos uma previsão orçamentária aqui já para o mês de abril. Eu posso também já programar para os próximos meses. Então, eu quero copiar do mês de maio até o 4 de 2026. Tá? Vou copiar a previsão. E aí, quando a gente pesquisar aqui o condomínio, nós já temos todos esses meses gerados aqui. Então, se essa previsão for se manter nos próximos meses, nós simplesmente já estamos com o processo pronto. É só ir lá no faturamento e gerar os boletos de arrecadação do condomínio. Ok? Então, de previsão orçamentária, era isso aí. Vamos aproveitar esse capítulo aqui para ver a questão de regra de rateio. Tá? Então, aqui, nos cadastros faturamento, nós temos aqui as regras de rateios. Tá? Então, eu posso dizer lá para o meu condomínio 325, vamos ver se tem alguma regra de rateio existente aqui. Não tem nenhuma, porque a gente já tinha tentado achar lá atrás e não viu, fazendo cadastrar uma regra de rateio. Então, eu vou dizer que condomínio 325, vou pesquisar aqui, não achou, vou dizer aqui, ó, fundo de
sei lá, como é que a gente poderia chamar isso aqui? Um 13º salário. Que por acaso alguma unidade ou algumas unidades tenham que pagar um adicional de 13º salário, por exemplo, tá? Então aqui ele já me traz todas as unidades do condomínio, com a fração ideal sugerida. Eu poderia sugerir um rateio proporcional, então essa mesma conta pode ser que os condôminos resolverem em assembleia que não vai respeitar a fração ideal, vai ser proporcional, então já está aqui. Da mesma forma, eu poderia colocar isso aqui apenas para algumas unidades. Então eu vou dizer que isso aqui está para a unidade 201 por 301 e só. Tá? Aí eu vou dizer que é um rateio proporcional e vou salvar. Ok? Então agora nós temos aqui uma regra de rateio. Se a gente voltar lá na previsão orçamentária, naquele mês inicial lá, no mês de abril, que nós acabamos de cadastrar, e a gente disser que esse 13º salário aqui, ó, ele vai respeitar essa regra de rateio que nós acabamos de criar. Então, esta verba aqui, esses 2.000 vão ser arrecadados apenas daquelas unidades e na proporção que aquelas unidades foram definidas na regra de rateio. Ok? Então, nós podemos criar várias regras de rateios, respeitando a fração ideal, rateio proporcional, para algumas unidades apenas, ou para uma unidade, se for o caso. Então, a gente consegue tratar muita exceção nesse processo. Ok? Então, como? Eu alterei essa aqui, mas eu já tinha copiado. Se eu entrar na do mês de maio, aquele 13º lá não está com regra de rateio. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai voltar aqui no mês de abril, desmarcar aqui, né? Vamos voltar no mês de abril e vamos copiar novamente. Tá? Vamos copiar novamente. Então, vamos pesquisar novamente aqui. Vamos ver lá no mês 6 agora, por exemplo. A regra de 13º está com a regra de rateio do 13º. Ok? Então o assunto era esse aí. Espero que tire as dúvidas do pessoal.